Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. É um grande prazer estar aqui mais uma noite para poder gravar mais um vídeo aqui no canal. É o canal que eu tenho no YouTube chamado Falando de Jesus. O intuito desse canal, já expliquei para vocês, é para que eu possa falar do básico da palavra de Deus. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, há muitas e muitas pessoas que não conhecem absolutamente nada da palavra de Deus. Meu nome é Mauro Boaventura, eu tenho o prazer e a honra de ser pastor na igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Caldas Novas, ali na Congregação da Vida Mutirão. Quero mandar um abraço para todos os irmãos de lá, é muito bom poder estar aqui mais uma noite falando da palavra de Deus. Amém? Hoje eu quero ler um tema que está na carta de Mateus, sobre a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. São muitas lições que nós podemos tirar da crucificação do Mestre. Eu vou ler o texto, ele é um pouco extenso, mas é bom porque assim você vai compreender bem sobre aquilo que eu quero falar para você. Leremos a palavra do Senhor. Mateus 27 é o capítulo, o versículo do 33 ao 53. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus.
Glórias a Deus. Meus irmãos, esta palavra é abençoada. Esta palavra, ela nos traz grandes reflexões. Primeiramente, o amor de Jesus por cada um de nós, porque ele entregou a sua vida por amor a você, por amor a mim. Ele entregou a vida dele para que o meu pecado e o seu pecado fossem perdoados. Pois a Bíblia diz, irmãos, que o salário do pecado é a morte. Então, cada um de nós deveríamos morrer para pagar pelos nossos pecados. Mas Jesus, ele morreu em nosso lugar. Jesus, ele se sacrificou por nós para que essa conta nossa fosse rasgada. Naquela época, a morte de cruz, ela era reservada para os piores bandidos que haviam. Ela era uma morte desonrosa, ela era uma morte que para os judeus principalmente, ela era vergonhosa, realmente vergonhosa. Nem direito a ser sepultado em um local digno, essa pessoa que era morta, que sofria a morte de cruz, ela poderia ser sepultada em um local digno. Então Jesus, sem pecado algum, ele passou por tudo isso. Ele pagou por todos os nossos pecados ali naquela cruz do Calvário. Uma das lições também que nós podemos tirar aqui nessa passagem é que Jesus, ele nunca olha para quem ele está fazendo bem. Ele nunca olha. Se ele fosse olhar por isso, nós não merecemos. A Bíblia diz que a salvação é graça imerecida, ou seja, é somente pelo amor de Deus, o amor de Jesus, que pode nos salvar, que nós hoje somos salvos, que hoje nós podemos voltar a ter comunhão com Deus, comunhão que nós perdemos lá atrás, lá com Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo, nós perdemos essa comunhão. E através de Cristo, nós podemos recuperar. Para você ver o crime de que Jesus estava sendo acusado, diz aqui no versículo 37, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Meus irmãos, Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Os seus era o povo judeu, o povo de Deus, o povo eleito, a nação separada. Só que aquele povo, como nação, eles não receberam o Senhor Jesus. Isso por quê? Eles esperavam um general de guerra que fosse livrá-los do jugo de Roma, assim como várias outras vezes na história, Deus usou homens para poder livrar o povo de Israel do jugo dos seus inimigos. Então eles pensavam que dessa vez não seria diferente. Mas Jesus veio falando e mostrando muito mais do que isso. Jesus veio mostrando o seu reino, o reino de Deus. Jesus veio falando da morada eterna. E aquele povo não entendeu. Mesmo aqueles que estavam em situação igual a Jesus, que aqueles dois homens que foram crucificados junto com eles. A tradição judaica diz que o nome de um deles era Dimas e o outro era Gestas. A Bíblia não afirma isso. E também pouco importa, né, qual era ali o nome deles. Não nesta passagem, mas tem uma outra que nós sabemos que um daqueles ladrões se arrependeu e pediu para que Jesus se lembrasse dele quando Jesus chegasse no seu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, muitas e muitas pessoas, mesmo estando vivendo em pecado, mesmo estando perdidas no mundo do pecado, elas se acham no direito de escarnecer de Jesus. Porque quando você escarnece de alguém, quando você zomba de alguém, da fé de alguém, você não está zombando dele, você está zombando do Deus em que ele crê. Então, quando você zomba, pense bem nisso, né? Veja a situação em que você se encontra, porque Deus pode mudar a sua situação. Nós estamos vivendo tempos dificílimos. Então, com esta crucificação de Jesus, eu venho dizer para você que Jesus, mesmo naquela situação,
ele perdoou os seus algozes. Mesmo naquela situação, ele perdoou aquelas pessoas que só queriam o seu mal. E ele deu a vida por cada um deles. Eles duvidaram de Jesus o tempo todo. No versículo 40, e dizendo tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Eles duvidavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles duvidavam que Jesus é o próprio Deus. Então, eles, duvidando disso, mesmo com todos aqueles milagres que Jesus havia feito, mesmo com toda aquela amostra de poder que Jesus deu durante todo o seu ministério, eles continuaram duvidando. Os ladrões na cruz, embora um se arrependeu depois, mas os fariseus que ali estavam, os romanos que ali estavam, os sacerdotes que ali estavam, todos duvidaram. No 43 ele disse que Jesus confiou em Deus e que Deus o livrasse agora. Nós sabemos muito bem que se Jesus quisesse, ele tem poder para ter descido daquela cruz a qualquer momento, para ter acabado com todo aquele sofrimento dele e para mudar toda aquela situação ali imediatamente. Mas por que ele não fez isso? Por amor a cada um de nós. Por isso Jesus não desceu daquela cruz sem antes cumprir a sua missão. Amém? A Bíblia diz, no versículo 45, que desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Ou seja, foi se aproximando o momento de Jesus morrer, a terra entrou em trevas. E Jesus disse o seguinte: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? É simples, irmão. Naquele momento, Jesus ele pegou todo o meu e todo o seu pecado. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Por isso, realmente, Deus Pai se afastou dele. Porque Deus, ele não participa, ele não convive, ele não fica onde está o pecado. Então, por um breve momento, realmente ele se afastou de Jesus. E o que aconteceu em seguida foi o seguinte. No versículo 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Sabe o que isso é tremendo? Isso quer dizer que Jesus, em momento algum, ninguém matou Jesus. Não foram os romanos, não foram os sacerdotes, não foram os fariseus. Ninguém o matou, porque ninguém poderia tirar a sua vida. Mas Jesus a entregou. Jesus entregou o seu Espírito por amor a cada um de nós, para poder cumprir tudo aquilo que os profetas pregavam a respeito dele e para que nós pudéssemos ser resgatados. Continuando aqui o 52 diz assim, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O véu do templo, ele tem um significado de separação. O templo ele é formado por seu átrio, a entrada, depois disso tinha lá o lugar santo e depois o lugar santíssimo. Lugar santo do lugar santíssimo era separado por um véu. Esse véu significava a separação do povo de Deus. Quem poderia entrar lá nesse lugar? Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer sacrifícios para toda a nação, para que os pecados da nação fossem encobertos, até que viesse o Cordeiro que faria o sacrifício final, e esse foi Jesus. Então, esse é o sentido. Então, quando Jesus entregou o seu Espírito, a Bíblia diz que esse véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Isso significa o quê, meu amado? Que a separação que havia entre Deus e o homem acabou. Hoje, você se ajoelha dentro do seu quarto, na sua sala, e você vai direto ao trono da graça falar com o nosso Pai e Criador. Isso é tremendo, irmãos. O que Jesus fez por nós foi libertador, foi maravilhoso, né? E continuando, no 52, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele,
entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Essas pessoas que haviam morrido na esperança de que Jesus viria, eles foram naquela época, muitos deles foram ressuscitados com a morte de Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, esse povo ressuscitou, andaram pela cidade, foram vistos. O que é que eu quero dizer com isso? É que até a morte de Jesus trouxe vida para nós. Até a morte de Jesus trouxe ressurreição. E é isso que ele oferece para nós hoje, meus amados. Ressurreição, vida eterna. É isso que nós devemos almejar. Nós ficamos paralisados olhando só o que temos aqui hoje, só o que estamos vivendo aqui neste lugar. Mas Deus tem vida eterna para mim, Deus tem vida eterna para você. Creia nisso. 54 diz assim: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eu tenho uma coisa para te dizer. Eles erraram quando eles disseram que este era o Filho de Deus. Não era. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Ele é nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Redentor. E o nosso Redentor vive, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu tenho uma palavra para você nessa noite que está sofrendo com os efeitos dessa pandemia. Você que perdeu seu emprego, você que perdeu a expectativa de futuro, você que perdeu a esperança. Jesus morreu e ressuscitou por você. Você é valioso. Jesus te ama grandemente e Ele tem grandes coisas para a sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com vocês nessa noite. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas que estão assistindo esta live hoje, Pai. Que estão assistindo esse vídeo hoje, meu Pai. E que vão assistir por vários e vários dias, Senhor. Pois eu não sei onde esse vídeo vai parar. Eu não sei quem vai ouvi-lo. Eu não sei quem vai vê-lo. Mas eu sei de uma coisa, que Jesus pode abençoar a cada um de vocês. Que Jesus pode mudar a situação de cada um de vocês. Eu espero que essa passagem da crucificação de Jesus mostre o amor dele pela sua vida. Mostre que ele se sacrificou por você e por toda a humanidade, independente do nosso merecimento. Ele morreu porque nos ama. Então é para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Se você acha que não é para você, só não é para você se você não recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu creio que independente de onde você esteja, independente da situação que você esteja, você vai receber essa palavra, você vai aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço por mais essa noite que eu estou aqui com vocês. Que Deus os abençoe muito. Obrigado por visitarem o meu canal. Inscrevam-se no meu canal, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida. Eu tenho o maior prazer em poder ajudar as pessoas a entender um pouco mais da palavra de Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus.